Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues e este é o podcast literário Rabiscos. Muito obrigado por você que chega, por você que vem toda terça-feira acompanhar um pouco aí do universo literário que nos permeia, que nos rodeia. Eu quero começar avisando que vai ter em breve uma novidade aqui no Rabiscos a partir da semana que vem. Mas não vou falar agora, vou fazer um pouco de suspense, como todo grande suspense tem que ser. Mas eu já adianto que vai ser bem legal, que eu acho que vocês vão gostar bastante. Quero agradecer a todo mundo que compartilha, que curte, que indica o podcast, as listas que eu apareço. Quero agradecer também o meu amigo Zé Irineu Filho, que gentilmente gravou comigo o Pod Zé, o podcast dele. Procurem aí. Foi 2 horas e meia de gravação. Foi o podcast mais longo que eu participei, eu fui como entrevistado. Foi muito legal, foi um papo muito descontraído, a gente falou sobre tudo, tomamos uma cerveja. Foi legal demais. Bom, mais agradecimentos. Quero agradecer a editora Rocco, que me encheu de mimos, me mandou vários livros aí, muito legal. Me mandou o Vampiro Lestat, da Anne Rice. Me mandou outro livro dela também, Entrevista com o Vampiro. Umas edições lindas. Me mandou Sono, do Nick Littlehouse. Nick Littlehouse. Eu acho que é assim que pronuncia. Me mandou um livro infanto-juvenil, Pai em Dobro, da Thalita Rebouças, que já está indo para minha sobrinha, já falei para ela. Tem um livro muito legal que eles me mandaram também, que chama O Projeto Decamerão. São 29 histórias da pandemia, assinado por colunistas do New York Times Magazine. A edição ficou muito bonita, mesmo a capa está maravilhosa. E me mandaram também Dormir em um Mar de Estrelas, do Christopher Paolini. Dormir no Mar de Estrelas me mandaram várias coisinhas juntos, uns marca-páginas lindíssimos, um crachazinho que tem a ver com o livro, me mandaram um pôster também. Então quero agradecer aí o carinho que a editora Rocco teve com o Rabiscos me mandando tudo isso aí. Quero agradecer também a editora Intrínseca, que me mandou Eu Tenho um Nome, do Chanel Miller. Me mandou também Respire, a Nova Ciência de uma Arte Perdida, do James Nestor. É muito legal. A Intrínseca também, um trabalho editorial muito bonito. Também sempre parceira do Rabisco, sempre enviando os livros, indicando escritores. Eu quero falar de mais alguns livros que eu recebi essa semana. O Lute Como Uma Gorda, da Malu Jimenez. Malu aí que vem com um livro que fez muito barulho, estou bem curioso para ler. Estado de Libido ou Poesia de Prazer e Cura, da Carmen Faustino. Outro livro com uma capa maravilhosa. Não vejo a hora de ler também. Recebi um projeto editorial do livro Brasília AZ, Cidade de Palavra, do Nicholas Baer. Tá lindo esse livro também, quero ler. E recebi também o livro Brasa, da Mariana Brecht, que veio com os postais também bem bonitos. E é isso, muitos livros legais, muitos mimos. Eu me sinto muito blogueiro quando eu recebo. E estão aqui todos divulgados, todos comentados. E conforme eu for lendo, conforme for surgindo a oportunidade de eu falar com os escritores, com as escritoras, eu trago aqui no Rabiscos, como sempre tem sido. Então lembrando, semana que vem, quinta-feira, a gente vai dar uma surpresinha para vocês aí, eu vou contar umas mudanças que vão ter no Rabiscos bem legais. O papo de hoje é com o escritor Ernesto Muamba, escritor moçambicano. A gente se trombou nas redes depois da FliPost 2017, onde muitos escritores moçambicanos vieram para Poços, foram homenageados. Eu tive um contato muito estreito com alguns moçambicanos por conta de uma entrevista que eu fiz com a Paulina Chiziane, e de lá eu passei a conhecer vários escritores. E o Ernesto ele não veio para Poços, mas eu o conheci na internet. É um menino muito talentoso e ele vem aí arrebentando com o seu livro de poesia. Como ele mesmo conceitua, ele escreve sobre o sofrimento de uma África mãe esquecida, né? E ele lançou seu livro de estreia, que chama Liberta-te, Mãe África. Com ele venceu o 3º lugar no 4º concurso internacional de prosa, que é o Prêmio Machado de Assis, em 2017. Prêmio organizado pela Confraria Cultural Brasil-Portugal, a CCBP. Lançou também, por uma editora folheando aqui do Brasil, do Pará,
o livro infanto-juvenil chamado O Coelho Fugitivo entre a Esperteza e o Medo. O Coelho Fugitivo entre a Esperteza e o Medo. E recentemente também está lançando a segunda edição do Liberta-te Mãe África nos Estados Unidos, lá em Nova York, por meio da editora Underline Publishing, e também foi traduzido para o espanhol, lançando na Colômbia também seu livro, Liberta-te Mãe África. O Ernesto é um poço de simpatia, uma pessoa super alto astral, conversamos bastante, ele contou bastante também das relações literárias Moçambique-Brasil, falou um pouco do seu processo de criação, falou um pouco sobre pandemia. O papo foi muito curioso, foi muito interessante, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, antes de ir pro papo, lembrando que a edição é feita por mim, trabalho sozinho aqui no Rabiscos, nessa grande empresa chamada Rabiscos. E lembrando também que o dia que eu gravei esse episódio, eu gravei no meu escritório e estava tendo uma reforma no andar de cima, então tive um pouco de trabalho para tentar eliminar os ruídos, mas eu acho que eu consegui. Eventualmente vocês vão ouvir algumas tremidinhas, mas eu garanto que não atrapalhou em nada o andamento do episódio. E qualquer vacilo, qualquer falha no som, perdoe-me, eu dou o meu melhor. É isso, espero que vocês gostem. Vamos pro papo. Meu amigo Ernesto Muamba, do lado de lá do oceano, seja bem-vindo ao Rabiscos. Boa noite, caro amigo Tadeu. É um prazer enorme estar aqui. Respondo da cidade de Maputo, em Moçambique. A Maputo, ela segue sendo uma grande irmã brasileira, né? Uma cidade irmã brasileira. Eu me afeiçoei muito aos moçambicanos quando vocês estiveram aqui na Flipossos. Acho que 14 ou 15 escritores, que eu tive o grande prazer de conhecer o Dani, tive o grande prazer de conhecer a Paulina Chiziane, que passei o dia com ela, foi agradabilíssimo, fiz uma entrevista maravilhosa com ela. E hoje falando com você, a literatura moçambicana, que muitas vezes é destacada aí através do Mia Couto, que faz um trabalho lindíssimo, né? Justiça seja feita, mas que tem tantos nomes de peso aí. E eu queria começar perguntando para você, o que assemelha a literatura brasileira da literatura moçambicana, você que conhece autores brasileiros e você que publica aqui no Brasil também? Certo, olha, na verdade eu sugiro essa questão bastante pertinente, né, para dar aquilo que é o início da nossa conversa. Bom, eu tenho lido sim, alguns poucos escritores brasileiros e eu acho que a questão mesmo da identidade, né, a questão mesmo da identidade assemelha à literatura moçambicana do brasileiro. Olha, eu fazendo uma análise daquilo que tenho percebido ao ler os escritores brasileiros, né, eu acho que a maioria, né, dos poetas nativos do Brasil, a poesia é muito forte, sim, é muito forte, mas a questão da diferença é que na nossa literatura, geralmente, nos baseamos na questão da identidade cultural, da nossa oralidade, nos apegamos muito aos traços dos nossos antepassados, né, que é uma questão muito pertinente, é uma questão mais visível na nossa literatura. Sempre que eu falo com os escritores moçambicanos, as escritoras, todos eles falam muito da oralidade, você já a citou aqui, inclusive, né? Eu lembro que a Paulina até comentou comigo da oralidade da literatura, tendo em vista as pessoas que não têm acesso à leitura, mas que gostam de ouvir histórias, né? Que Moçambique é um povo que ele conta muita história, né? Como que você vê, Ernesto, a oralidade hoje da literatura aí em Moçambique e como que está sendo todo esse movimento literário no meio de uma pandemia? Porque aqui no Brasil nós estamos numa situação caótica a título de governo e eu queria entender um pouco esses dois pontos. Como que está sendo a literatura e dentro desse conceito de oralidade aí em Moçambique e como que está sendo enfrentar a pandemia através da literatura? Bom, olha, é o seguinte, eu primeiro vou focar na questão da ancestralidade, né, que é uma coisa que muito
nos identifica, né, como africanos, e eu em particular, porque a ancestralidade eu acho que é uma força vital, uma possibilidade de recriar pequenas Áfricas dentro do nosso diáspora, né? O antepassado, além de perdurar, prolonga-se na sua excedência, e os antepassados vivem também aqui e agora, no presente, a tradição, a religião, está tudo englobado nessa questão mesmo da oralidade, né? É sabido por todos que os mitos, as crenças, todo o acervo religioso histórico, né? Esta toda componente imaginária é transmitido da via oralidade, ratificando desta feita e estabelecendo uma relação da tradição, né? E eu acredito que a oralidade é encontrada como esse veículo poderoso nos textos literários dos poetas moçambicanos ou dos poetas africanos em geral, né? Uma vez que as narrativas orais são ouvidas dos mais velhos, não só, mas também podem ser percebidos, né, por uma invenção particular. E eu acho que nós, como os escritores, atualmente temos enfrentado várias barreiras por questão mesmo da pandemia, né? Porque não é o habitual, nós temos aquele costume de, junto com um grupo de poetas, escritores, né? Sejam de algumas instituições, fazermos pequenos eventos literários, mas com a pandemia e isso nos torna muito difícil, né? Há pouca vaga de espaço para a questão da divulgação da nossa literatura. E quando você me fala desse enfrentamento que está sendo pouca vaga de divulgação, pouca vaga de acesso aos corpos, né, que nós estamos vivendo, a gente tem um amor na sua grandeza mundial, né? A gente que escreve poesia tem o nosso amor hoje, dada a pandemia, por todos os povos, por todos os continentes e por uma doença que está atingindo a todos, ricos, pobres, e cada governo tem trabalhado disso de uma forma. Mas eu queria falar um pouco com você da sua relação com a África, porque o seu primeiro livro é uma declaração de amor à África, né? Liberta-te, Mãe África, que foi lançado aqui no Brasil, inclusive. E você mesmo descreve o seu tema como algo marcado por dor, desespero e o sofrer da Mãe África esquecida. É quase que um vínculo de lamento, né, Ernesto? Então eu queria entender um pouco como que a poesia chega para você como forma de expressão narrativa e como essa declaração de amor pela África, que se contasse um pouco esse primeiro impacto literário que você teve com a sua publicação. Olha, desculpe, acho que o problema da rede caiu, não pude perceber melhor a questão. Eu vou repetir então. Eu queria entender, a gente está vivendo hoje no momento de pandemia, o nosso amor ele se amplia aos povos em geral, a gente se amplia aos continentes, a gente se amplia aos ricos, aos pobres, que todos estão sofrendo com o mesmo mal. E você, no seu primeiro livro, no seu livro de estreia, Liberta-te, Mãe África, você faz uma declaração de amor ao continente africano. E você declara esse amor como sendo... Voltou. E você... Agora voltou, né? E você declara esse amor como sendo uma coisa que gera desespero, dor, né? Você mesmo fala isso. Por que essa relação com a África é tão dolorida para você e como que você quis assim estrear na literatura, na poesia, fazendo essa declaração de amor aí pelo continente? Bom, certo. Obrigado mesmo pela questão. É uma questão pertinente, né? Porque acaba definindo aquilo que eu sou, aquilo que é a minha temática na escrita. Bom, eu como tenho dito, né? Na verdade, a minha arte, a minha paixão pela literatura começa mesmo na infância.
Eu tive uma infância em que vivia no campo, não na cidade, junto com os meus avós, né? E nessa convivência, eles sempre foram muito próximos a mim, eles sempre me contavam aquelas histórias do passado, né? Aquelas histórias que sofreram flor da pele, a conta também do colonialismo que muito vigorou em Moçambique por muito tempo. E a cada sentada, a cada história, a cada narrativa que eles passavam para mim, criava uma revolta, né? Eu senti alguma coisa por dentro e eu adotei a escrita como sendo o meu refúgio. Eu acho que é esta componente toda que acaba mesmo me identificando com aquilo que é a cultura, aquilo que é a nossa origem, né? Como africano, sim. Por que você liga essa sua experiência com a dor? Bom, eu acredito porque a dor é uma coisa funda, é uma coisa fundo e a história a história em que os meus antepassados viveram, a história que Moçambique até hoje vive, é uma coisa que muito mexe comigo e eu acho que é a partir da dor em que eu consigo me expressar, eu consigo dizer alguma coisa, eu consigo dizer basta, né? E eu acredito que se alguém está muito triste, eu fico mais esperado, na verdade. Eu fico mais esperado, muito triste, porque é onde ganho mais expressão, é onde tenho aquele elo, o meu eu sai, e eu começo a dizer as coisas assim, de uma forma generalizada, assim. Como que o pessoal que está ouvindo o podcast e provavelmente que está tendo acesso pela primeira vez com a literatura moçambicana, né? Não todo mundo, mas algumas pessoas sim. Como que você pode falar para eles como que Moçambique dói hoje? Bom, na verdade, estamos a passar por várias dificuldades, mesmo depois de vários tratados, eu confesso, né? Moçambique, bom, Moçambique é um dos países que, bom, no meu ponto de vista, talvez já estaria num patamar muito grande, né? Mas já há esta questão mesmo que nos preocupa e, bom, é um desafio muito grande, é um desafio muito grande, né? E eu acho que muita coisa ainda precisa ser esculpido para que a gente possa chegar no nível onde podemos dizer que agora nos sentimos bem, né? Há muitos desafios, na verdade. Eu acho que a gente tem muita semelhança nisso também, né, Ernesto? E você me falou que é uma coisa que eu fiquei super feliz é que esse seu livro, Liberta-te Mãe África, foi traduzido agora para ser lançado nos Estados Unidos e na Colômbia, se eu não me engano. É na Colômbia? Como que foi isso? Como que tá essa sensação, essa expectativa? Olha, eu sempre tive sonho, eu sempre almejei ver os meus escritos, ver a minha arte chegar até as pessoas. E eu tenho dito o seguinte, que o importante nisso tudo é que a minha escrita chegue aos leitores, é que as pessoas conheçam aquilo que eu escrevo, aquilo que eu vivo. As pessoas possam se interar mais, conhecer através da minha escrita a nossa cultura, né? Que é uma coisa que muito me identifica na minha escrita, né? E essas oportunidades chegaram, na verdade, no momento certo, no momento em que eu precisava. O livro Liberta Temática foi publicado e traduzido no ano passado, né, na Colômbia, uma editora colombiana, a editorial Underland Publishing, que muito me ajudou na questão da publicação. E embora passamos por várias dificuldades, questão mesmo da distância, questão das políticas da editora e tudo mais, mas por mim foi uma grande honra ser um dos poetas africanos, né? E o primeiro poeta da editora sendo traduzido cá em Moçambique. E quanto ao livro também, publicado neste ano pela editora dos Estados Unidos, também, foi uma grande honra. O livro já existia, o livro, acredito que eu traduzi o livro em 2019, mas até agora estava à busca de oportunidades de uma editora que pudesse agraciar o meu trabalho
e felizmente apareceu a editora e apresentou uma proposta de edição de livro e eu achei pertinente abraçar essa causa. Que coisa linda, hein? Eu fico muito feliz porque as vozes todas, quando partem para o mundo assim, elas são fundamentais para a gente quebrar os padrões literários, ou os padrões mercadológicos, né? Romper um pouco com essa literatura que a gente fica inacessível, né? Isso é muito bom. E você tem também um livro infantil, né? Que chama O Coelho Fugitivo entre a Esperteza e o Medo. E uma coisa que me chama muita atenção em Moçambique, como você falou, até pelas figuras mitológicas, a sua ancestralidade, essa coisa de contar história, eu sempre achei a alegoria moçambicana muito bonita. Eu leio os contos, os livros, eu tenho vários livros hoje de escritores moçambicanos. O próprio Mia Couto tem uma poesia linda, né, nas suas prosas, nas suas ficções. Eu sempre achei muito ligada à pureza infantil travestida com a malícia do adulto, né? Não é uma coisa totalmente ingênua. Ela é infantilizada no sentido alegórico, mas ela é muito madura e maliciosa no sentido de intensidade. Eu acho isso fantástico, porque você pode ler como adulto, experiente, e uma criança pode ler e vão ter duas percepções sobre o mesmo conto, né? Eu acho que o livro da Paulina Gaivotas, se eu não me engano, tem contos lindos e que revela muito isso, assim. Se eu sou uma pessoa mais madura de leitura, tenho mais o hábito, eu consigo ter uma dimensão dela, e se não sou, eu consigo contar isso para uma criança. Como que você vê essa relação, Ernesto? Como que você consegue traduzir isso e como foi escrever um livro infantil? Primeiro dizer que para chegar a este livro foi um desafio enorme. Na verdade, porque eu, a princípio, antes de começar mesmo com a poesia, eu vinha escrevendo crônicas, né, textos de exaltação, e foi o meu ponto de partida até chegar a essa poesia, e eu sempre tive esta visão, sempre apreciei este lado da narrativa, né, no seu todo, mas nunca pensei que um dia ia conseguir desenhar alguma coisa igual, e por isso que eu digo, foi um desafio enorme, mas foi uma experiência muito boa também ao mesmo tempo, porque eu pude conviver, eu pude reviver, né, a história em si, né, contar na primeira pessoa, e na verdade foi uma grande alegria para mim poder conseguir isso. Legal. Porque, sim. Eu, na verdade, também eu sempre tive uma paixão muito grande pelas crianças, né? Tenho um afeto muito grande e eu sempre gostei de trabalhar com eles. Eu pensei que eu pudesse fazer alguma coisa para pudesse presenteá-los, né? Para pudesse oferecer para além daquilo que eu faço como habitual. Muito legal, eu fiquei bem curioso quanto a isso. Você está com o seu livro Liberta-te Mãe África aí perto? Você consegue ler alguma coisa para a gente agora? Olha, enquanto eu aqui procuro um poema, né, para declamar, vou estar um pouquinho a comentar acerca do livro, que teve este ano a segunda edição pela editora Folheando, e eu acredito que para o próximo mês vou poder lançar cá em Moçambique a segunda edição do mesmo, né? E o livro Liberta-me África abriu-me muitas portas mesmo, e é um livro que teve mais aceitação, é um livro que muitos leitores gostam, talvez por causa da questão que eu uso, e já vou declamar aqui um poema. Vou declamar aqui um poema com o título Sentença Negra. Sentença negra. Mãe, e se quiserdes, prolongue mais a quarentena. Manda novamente cerrar as empresas, as lojas, os comércios que ainda sobraram. Proíbe o movimento e o uso de dinheiro, cria mais um exército de vírus, porque lá na terra do negro, na minha África esquecida, minha gente não morre de fome, muito menos de sede. A comida é o que tem de mais. Nas ruas, meu povo até joga por os cães, que famintos vadiam pelas cidades.
Lá na minha terra, não existe pobre, a riqueza é o que tem de mais. Minha gente não sai às ruas para mendigar aos ricos e colher os restos dos ossos. Muito bom mesmo, sensacional, cara. Quanto tempo você demorou para escrever esse livro? Como que foi a produção dele? Foi no período já com pandemia? Foi antes? Foi bastante tempo? Bom, o livro foi no período antes da pandemia. Este livro escrevi, tem textos lá que constam desde 2014, Nossa, né? bastante tempo. 2014, sim, 2014. E por acaso o poema que eu li veio considero com este momento da pandemia que É estamos por isso já que eu perguntei agora a até, por passar. causa do tema que você falou. Percebi. Eu não sei, né? Uma mágica, né? Parece uma profecia, mas é um poema mesmo que veio considerar com este momento atual que estamos a passar, que não está a ser muito difícil, não só para os artistas, mas sim para as pessoas em geral. E o seu livro ele foi lançado aqui no Brasil também, né? Você conhece o Brasil? Você esteve aqui já? Bom, ainda, felizmente, ainda não tive oportunidade de estar aí fisicamente, mas eu acredito que as oportunidades não faltarão e talvez este ano já estarei aí, mas devido à pandemia, as portas ficaram sem abertas, ficaram se fechadas sequer. Mas eu acredito que um dia estarei aí e vou poder partilhar fisicamente com todos vocês. E você lança aqui no Brasil. Você tem esse livro aqui, né? Para uma editora brasileira, né? Sim, o livro Liberta-te Minha África foi lançado, a sua primeira edição foi lançada por uma editora, para a editora Folheando, que está em Brasília, no ano de 2016. E em 2020, em 2019, sequer teve a segunda edição pela editora Folheando, e conto também com essas duas traduções em espanhol e assim como em inglês. E eu queria saber de você como que tá, como que é a gente, quando eu falo com pessoas que moram em outro país, são perguntas que me surgem muito porque eu quero entender um pouco. Agora, no momento de pandemia, é um momento que as pessoas que podem e que têm consciência têm ficado em casa, né? Tem consumido muito a arte, né? Assistido filmes, visto séries, lido livros. E como que você sente a evolução da arte nesse momento de pandemia e como que é o nível de leitura que você sente aí em Moçambique agora nesse período? Você acha que as pessoas estão lendo mais ou ainda falta muito a percorrer? Eu falo porque o Brasil não é um país que tem muitos leitores, infelizmente. As pessoas aqui têm um pouco hábito da leitura, né? E algumas pessoas não conseguem sequer comprar livros também, dado ao preço alto, né, que os livros chegam. Como que é aí, Ernesto? Como que está acontecendo esse fenômeno aí em Moçambique? Bom, eu acho que também vou partir do mesmo princípio. Eu acho que o Brasil não se difere muito de Moçambique na questão mesmo da leitura, questão mesmo da valorização da literatura. E a questão mesmo da aquisição da obra, a questão da leitura é um desafio muito grande, ainda é um caos, né? Cá os leitores não têm esse hábito de comprar os livros, não têm hábito de ler. Ainda é um desafio muito grande, mas eu espero que um dia desses possamos ultrapassar. Então, indo à sua questão mesmo, eu acho que, apesar deste momento, as pessoas sim têm consumido a literatura na sua residência, né? Uma parte sim, uma parte não, né? Porque esta pandemia, né, não trouxe uma boa coisa, mas na verdade por outra sim. As pessoas têm mais tempo em casa, ficam em casa. Eu acho que outros que têm esta paixão mesmo pela leitura, acho que fazem diferença sim. E embora tenha uma coisa que a Moçambique difere-se de muitos, porque cá, apesar de não comprar os livros físicos, mas também não tem o hábito de ler livros digitais, e isto também pode ser uma barreira para os que também não têm acesso aos livros, porque com esta pandemia não tem como a gente vender os livros, né? Tudo é via online, então torna-se um pouquinho difícil. Mas eu acredito que uma parte das pessoas estão a consumir sim a literatura.
E o que que você lê? O que que você está gostando de ler? O que que você está fazendo nessa pandemia? Como que você está consumindo arte? Bom, eu na verdade eu aproveito este momento para escrever, um momento para pesquisar, um momento para aprender a novas coisas, né? E tanto que de um período para cá eu não tenho aparecido nas mídias locais, né? Não tenho aparecido porque eu estou a trabalhar, eu aproveito esse momento difícil muito mais para aprender, muito mais para pesquisar, muito mais para ler. E eu acho que ah, se comparo, né, os anos já passados, aos anos anteriores, eu acho que este é um ano em que mais trabalho, um ano que mais produzo, sim. Bom, sendo eu Ernesto Muamba, né, que eu sempre me espelho naquilo que é o nosso dia a dia, aquilo que é o nosso cotidiano. Eu acho que a pandemia também acaba me esperando porque eu sou dos poucos poetas, tanto que eu tenho muita dificuldade de escrever uma coisa muito alegre assim. Sempre os meus poemas estão cheios de lá de sangue, estão cheios de lá de dor. Essa componente mesmo que muito me identifica. Eu acho que a pandemia acaba me inspirando muito, na verdade, eu acabo tendo maior produtividade naquilo que é a minha escrita, naquilo que é a minha escrita, assim. Você falou que você tende a escrever poemas com dor, com um certo lamento. Então eu quero te fazer uma pergunta filosófica. O que que é a tristeza para você? Bom, é uma questão um pouquinho assim, um pouquinho difícil de responder, né? Eu não sei se a minha resposta vai estar à altura, né, da questão que me foi colocada. Mas eu, por mim, eu olho a tristeza como uma porta, né? Eu olho a tristeza como uma porta, porque por meio da tristeza a gente consegue lidar com aquilo que é o nosso ser, aquilo que a gente sente, né? E eu defino a tristeza como sendo uma porta, ela nos consegue ceder, né, este momento de poder refletir, de poder decidir, de poder olhar pela frente, de poder olhar como sendo um desafio para poder ultrapassar. O poeta que não é triste consegue escrever poesia? Bom, eu acredito que sim, né? Não significa que para ser poeta ou para escrever é preciso, na verdade, necessariamente que esteja triste, né? Porque a poesia tem várias vertentes, é olhado por várias vertentes, e tem aqueles que escrevem poesias alegres e não escrevem e não conseguem, na verdade, talvez buscar alguma coisa triste. Eu, por mim, é muito difícil, na verdade, eu digo sinceramente, é muito difícil escrever uma coisa mais alegre. Eu não consigo. É um desafio muito grande mesmo. Eu sou assim também. Os meus livros são todos dramáticos. As minhas poesias também são tristes. As pessoas me conhecem e falam: Nossa, eu achei que você era uma pessoa depressiva, obscura, porque você escreve tantas coisas tristes. E enquanto eu acho que isso não tem nada a ver. Eu queria te fazer uma pergunta também, ainda no sentido filosófico, que o que me admira muito nos poetas e nas poetas, cá no Brasil falamos poetas para homens e mulheres, preferimos assim. Mas o que une todos e o que acaba sendo uma força vital é o amor, né? E eu brinco que eu não quero em nenhum momento estar de frente com um poeta e não falar de amor não expressar isso, né? Porque a gente ama e o amor ele é um irmão, ele faz parte de tudo, ele faz parte de todos os caminhos. E como que chega? Como é amar? Como é o amor por você? Olha, apesar da minha temática, né, ter esta vista panorâmica, que talvez muito podem ter perceber muito mal, porque alguns, na verdade, pensam que eu sou um poeta que sempre escrevo sobre a tristeza. Mas, na verdade, por trás dessa tristeza, primeiro deve existir o amor, né?
para que possamos chegarmos a essa certeza, primeiro temos que chegar a esse amor. E eu acho que a minha poesia, para além desta vista de tristeza, desta vista de dor, desta vista de lamento, também está cercado de amor, né? Que é o amor, é o carinho que eu sinto pela minha cultura, pela minha, para aquilo que é a minha a, a, a minha convivência, né, com a minha convivência com os fatos, né, com os fatos da realidade. Então, eu acredito que o amor existe, sim, existe grandemente na minha poesia. Talvez seja um pouquinho difícil perceber isso para quem está distante, mas eu que sou o autor, né, consigo identificar isso, porque eu acredito que antes do amor temos que chegar à tristeza. Antes de chegar à tristeza, temos que ter esse sentimento de amor para aquilo que nós fizemos. E está muito mesmo, está muito visível na minha escrita, assim. E você acha que nesse momento de pandemia e nessa conexão que a gente pode ter com o mundo todo através da internet, as pessoas estão amando mais ou estão se odiando mais? Eu tenho dito que a pandemia chegou para mudar muita coisa mesmo. Eu acho que antes da pandemia a gente vivia muito distante um do outro, mas agora com esta pandemia a gente consegue conviver, temos uma relação mais próxima, né? E eu tenho essa visão de que mesmo se um dia a pandemia desapareça, nós não seremos as mesmas pessoas que anteriormente éramos, né? A pandemia veio para nos colocar mais próximos, veio para nos tirar daquela situação de nos sentir distante do nosso irmão, né? E é exatamente isso, a pandemia veio mesmo para nos unir. E como que estão os números das mortes aí, Ernesto? Tá alto? As pessoas têm, como é que tá? Eu não sei, confesso. Bom, na verdade, cá em Moçambique, fazendo comparação com aquilo que eu vejo nas mídias de outros países, eu acho que Moçambique a situação está controlada, apesar de que noutras províncias, né, fora daqui da cidade de Maputo, os números estão cada vez mais a aumentar, talvez também por causa da condição de vida em que cá em Moçambique nós levamos, porque muitas famílias dependem do comércio, né, para sustentar as suas famílias. A pessoa deve sair para trabalhar para poder sustentar as suas crianças. Então, eu acredito que isso chega também a influenciar naquilo que é a contaminação, desta pandemia, sim. Mas eu acho que a situação está controlada. Vocês estão sendo vacinados aí? Tá? Chegou a vacina no país? Sim, sim, a vacina chegou, mas estamos agora, a vacina foi dada prioridade para os médicos, né, os médicos, e ainda está nessa fase mesmo da vacinação dos agentes da saúde, sim. Então vocês estão ainda. Não está muito diferente da gente. A gente também está lutando aí contra a vacina. E como que você, como poeta, mais uma pergunta filosófica, como que você, poeta, entende, conceitua e lida com a perda? Porque a gente está vivendo momentos de perda. Todo mundo conhece alguém que perdeu alguém, todo mundo sabe alguma história, basta você entrar em qualquer site de algum jovem que faleceu, de alguma pessoa que desestruturou uma família toda. Como que você lida com a perda? Como que você enxerga ela? Bom, na verdade a perda é uma das coisas muito difíceis que nós como ser humano conseguimos suportar ou ver de uma forma normal. E como sabido, a perda é uma coisa que a gente não consegue mesmo, não consegue mesmo lidar com ela, né? Porque acaba mesmo mexendo com aquilo que é a nossa sensibilidade, com o nosso interior. E, na verdade, esta pandemia está a trazer estes problemas que acabam enfatizando aquilo que é o nosso normal, né? E tira-nos grandes amigos, grandes familiares, pessoas que
nos ajudem, pessoas que talvez um dia desses pudessem fazer alguma coisa pelo nosso país, né? Ernesto, para a gente partir para a reta final, eu tenho um quadro aqui no programa que chama Na Sua Estante. E eu queria que você falasse para os ouvintes aqui no Brasil por onde que eles podem começar a leitura moçambicana, por quais autores as pessoas podem procurar, quais livros eles podem procurar para começar, quem não conhece, né, para começar a entender ou para começar a ter uma noção disso tudo que você falou, dessa toda noção de ancestralidade, dessa todo poder da África, né, em especial de Moçambique. Bom, ainda sugestões, né? Não vou ser diferente. Vou começar mesmo por mim. Devem começar Claro. mesmo por mim. Por favor. É verdade, deve começar mesmo por mim. E para quem quer me seguir, também pode me seguir talvez pelas redes sociais, né? O meu livro também, todos os meus livros estão disponíveis no Amazon, né? Podem ir lá e podem comprar os livros. E eu acho que a literatura moçambicana em geral é muito maravilhoso, né? Para quem já leu, sabe e tem a ideia daquilo que eu falo, tem a ideia daquilo que eu falo. Temos vários talentos, mas vários talentos mesmo, tanto contemporâneos, que na verdade já vêm com uma garra muito forte, que já vem com um percurso muito grande e a qualidade da sua escrita é imaginável, imaginável. E eu acho que eu sugeria mesmo que pudesse mesmo procurar escritores, acho que escritores contemporâneos, né, no seu todo, para que possam conhecer, na verdade, porque eu acho que Mia Couto, Apollo Cesiano são pessoas que já são conhecidos, né, Já. são muito conhecidos, sim. Eu sugeria mesmo que as pessoas olhassem também para os novos talentos, olhassem para a contemporaneidade, porque são escritores que também carregam uma escrita muito forte, né, e muito diversificado, sim. Cara, obrigado, que delícia de papo. Muito obrigado por você estar aqui no Rabiscos. Eu espero que você venha ao Brasil tão logo para a gente poder conversar pessoalmente, participe de algum festival literário aqui. Eu sou apaixonado pela literatura moçambicana e eu me apaixonei mais pela literatura moçambicana quando eu passei a conhecer os moçambicanos. Quando eu comecei a abraçar os moçambicanos, e isso para mim foi de uma relevância muito grande. Aquele ano da Flipossos que eu tive o prazer de conviver com vocês foi incrível para mim, foi um enriquecimento danado para os meus livros. E eu quero te agradecer por ter aceitado o meu convite, por estar aqui batendo papo comigo. Eu sei que nós estamos num fuso de 5 horas de diferença, então tá bem tarde para você, mas obrigado mesmo. Receba meu abraço aqui do Brasil. Que antes mesmo de dizer as últimas palavras, queria aqui fechar com um pequeno poema. O poema diz o seguinte: o julgamento. No estômago da minha mãe, falta-me tudo menos nada. Os rolos, os embrulhos de tripas, o canal digestivo e as veias. Menos o canal digestivo para a passagem e drenagem de sangue, para dar vida ao meu corpo covarde, relatado de fome e sede. Minha mãe, na casa do meu pai, falta-me tudo menos nada. Falta-me o milho, a farinha, o sulo, a enxada e charuas, menos a carne e sangue, para regar-me de tristeza e sangue. Falta-me a voz, a cor e o escudo para libertar-te das algemas, minha África esquecida. Que Olha, lindo, que é desta lindo. forma. Obrigado. É desta, é desta forma mesmo que pretendo dar por encerrada a nossa conversa e agradecendo mesmo mais uma vez ao Tadeu, né, pelo convite, que muito me honra. É sempre um prazer partilhar aquilo que é a nossa escrita, aquilo que é a minha escrita, aquilo que é a minha trajetória literária, e dizer que esteja a fazer um trabalho belíssimo e espero que
continuo mesmo com esse trabalho, porque nós, os autores, simplesmente só escrevemos, mas também precisamos de pessoas que tenham esse gesto, que possam nos ajudar a divulgar aquilo que é a nossa escrita. E agradecer a todos mesmo que vão poder ouvir esta conversa e dizer que podem me seguir no Facebook, Ernesto Muamba, assim como o meu livro podem adquirir através do Amazon. Obrigado, Ernesto. Um prazer mesmo. Tenha uma boa noite de sono e conte comigo para sempre que estamos juntos. O país aqui, apesar da distância, nós estamos bem perto de tudo.